Paz e graça, queridos e amados irmãos. O tema da mensagem é armas de guerras. 5 armas de guerra. A Bíblia fala o seguinte: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, de Cristo. Amém? Encontra em 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. As armas de nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Jesus falou em vários tipos de armas, né? Pela sabedoria divina, a primeira arma que eu falo é a sabedoria divina, que vem, que você conquista pela oração, pela leitura da palavra, por livros, né, pelo jejum, né? O jejum você desarticula a ação do diabo. Uma oração você destroniza, né, as ações de Satanás. Você desarticula, né, todos os preceitos do diabo. Você viu aqui no vídeo passado que eu falei sobre a fórmula da fé, uma das fórmulas da fé, né? Porque a Bíblia não tem uma fórmula, mas há meios, há uma direção de Jesus, né? Então, agradeça mais, né? Sempre agradeça mais. São armas de sabedoria, sabedoria divina. Leia Provérbios, você vai ver a sabedoria ali falando, né? Faça jejum, faça declarações, profetize, declare, né? Decrete a palavra de Deus na sua vida. Então são sabedoria divina. Quando você fala da palavra de Deus, lê salmos em voz alta, canta louvores em voz alta, tudo isso é bom, porque você vai desarticulando. Por exemplo, quando você enche sua vida, sua alma de porcaria, então não estou falando nem de coisas que é pecado, mas coisas só normal. Você dá à sua carne aquilo que a carne quer, coisa simples, né? E você não tira dentro para Deus, você fica empanturrado. O pecado nem se fala, o pecado você tem que abominar, não existe essa questão de você flertar com o pecado. O pecado você tem que aborrecer o pecado, você tem que se voltar contra o pecado, né? Lutar contra o pecado. Não existe cristão, né, que seja tem um hábito, né, de fumar drogas, de prostituir. A pessoa precisa de libertação, né? Isso é a pessoa que precisa de libertação. Agora, você precisa se encher mais de Deus, né? Se encher mais de Deus. E sabedoria, sabedoria divina. O livro de Provérbios, Salmos, Eclesiastes são ditos pelos maiores mestres como livro de sabedoria divina, como livro de você ter uma essência da palavra de Deus, mesmo que leve tempo para você assimilar. Então leia Provérbios, leia Salmos, leia Eclesiastes. Ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. E eu peço sabedoria a Deus todos os dias da minha vida, porque a sabedoria é a arma de guerra. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu já tive em vários púlpitos pregando a palavra de Deus. Quem me conhece sabe que sou um homem extremamente simples, sem falsa modéstia, né? Sei lidar com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de público. Agora, por quê? Porque eu procuro sabedoria, eu procuro andar com os grandes mestres. E às vezes eu ouço alguns pastores aqui, né? Outra época eu ouço pastores, porque eu quero conhecer mais, beber da fonte. Tenho sede de Deus, como diz o hino de Antônio Cirilo. Minha alma tem sede de ti. Por exemplo, esse dia eu estou ouvindo muito a Mara Pedrini e o pastor Tiago Silva. A Cléo Rossafai é de anos que eu tenho ouvido, né? Deixa um pouco de ouvir o Jeremias, Moabel Parte para o Senhor, o próprio Júnior Trovão, né? Ouço constantemente o JB, o Neil, Oswaldo Lobo, especialista em guerra espiritual, Joyce Maia, dentre tantos outros relevantes. Por quê? Porque eu quero crescer. São pessoas que falam da palavra de Deus, tem base na palavra de Deus, né? Então, são
uma arma muito maravilhosa, a arma da sabedoria. Então, na sabedoria está implícito a adoração. Agradeça mais a Deus. A Bíblia fala que você precisa ser grato. Né? É uma forma de você ser sábio. É uma forma de você vencer a guerra antes de você lutar. Quando você é grato a Deus, você vence a guerra antes de você lutar na guerra. Porque você está sendo grato. Conselhos, ouça conselhos, na multidão de conselhos, sabedoria. Agora, conselhos de pessoas sábias. Conselhos de pessoas que já tenham uma caminhada, calos nas mãos. Conselhos de pessoas que já tenham trilhado o bom combate da fé. Você não vai ouvir conselhos de pessoas que não têm nada para dar. Você não vai ouvir conselhos de pessoas que nunca ganharam uma alma, que nunca edificaram uma igreja, que nunca fizeram jejum, que nunca fizeram uma campanha. Você vai ouvir conselhos de pessoas que têm para dar. Né? Tem para dar, na multidão de conselhos da sabedoria. E aí tem seus amigos, tem seus familiares, né? Às vezes é um parente mais maduro e você para ali para ouvir aquela pessoa, você para escutar aquela pessoa, né? Conforme maduro, é conhecimento, que existem muitos adultos que são infantis e existem muitas pessoas novas que são maduras no entendimento, né? Então você precisa ter esse discernimento, né? Hoje em dia as cães e os cabelos brancos, infelizmente, não demonstra mais uma questão de sabedoria. Você vai ver muitos meninos de 60, 80, 90, até 100 anos, no sentido tosco da palavra, infelizmente. Né? Por quê? Porque não trataram as suas emoções, não moldaram as suas emoções, não lapidaram as suas emoções. As emoções precisam ser lapidadas. As emoções precisam ser colocadas no lugar. As emoções precisam ser trabalhadas. O terceiro conselho é o silêncio. Gente, o silêncio, ele é espetacular. O silêncio, ele é fantástico. Para mim, é uma das maiores armas de guerra de todos os tempos. Quando Israel foi rodear Jericó, a ordem de Deus foi ficar em silêncio durante 7 dias. Quando Davi consultava a Deus, às vezes Deus falava, Davi, fica em silêncio. Porque no silêncio, gente, Deus fala para você. No silêncio, tem até uma música que diz, Rose Nascimento, no silêncio Deus se manifesta. Claro que tem coisas que você tem que combater, mas tem situações que você tem que silenciar e dar tempo. É como diz um filósofo chamado Tolstói, né? Acho que ele é de Tolstói. E ele pegou a base da Bíblia, assim como alguns filósofos, como Mahatma Gandhi, o próprio pastor norte-americano, Martin Luther King, e fizeram isso. Armas que mudaram gerações, nações. A guerra através do silêncio. Você ser afrontado, você não responder à altura. Você ser caluniado, você não responder à altura. Você deixar que a palavra de Deus faça por você. Você ser caluniado, difamado, injuriado, você não responder à altura. O que hoje nós vemos na internet é uma guerra, gente, de pessoas tolas. Pessoas que um provoca aqui, outro responde ali. E algo absurdo. E no meio evangélico. Né? Então você vai ver uma produção inútil, fútil. E também na vida pessoal você precisa praticar o silêncio. Ser uma pessoa mais comedida nas suas palavras. Não é que você vai rebater, tem coisas que você precisa rebater. Mas a Bíblia fala que não responda ao tolo, porque você vai se fazer semelhante com ele. Se uma pessoa desfaz de Jesus e xinga Jesus, ele sabe que Jesus é o meu Senhor, meu Cristo, eu não vou bater boca com ele. Só vou pedir a Deus que dê discernimento a ele. Pronto, acabou.
Eu ganhei a guerra ali. E você ganha a guerra quando você pratica o silêncio. É melhor calar em certos pontos do que você falar. É como diz alguém falou, cuide de que suas palavras sejam melhores e maiores que o seu silêncio. Porque quando você se cala, em certas ocasiões, você faz um discurso esplêndido. É o seu discurso, é a sua oratória. É como se você estivesse falando de uma forma brilhante. E na hora de chegar para você falar, você vai falar. Na hora de você abrir a boca, você vai falar o suficiente daquilo que Deus colocou no seu coração para falar. Mas a princípio, cale-se e deixe que Deus fala. Isso a Bíblia fala, calai-vos e eu pelejarei por vós. A Bíblia fala o seguinte, calai-vos e eu pelejarei por vós. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e saber que sou Deus. Fique em silêncio e saiba que eu sou Deus. Porque a alma, ela quer expressar, quer falar, quer... Não. Você pode sim falar com Deus, desabafar tudo com Deus. Desabafe tudo com Deus. Mas em relação ao homem, ao próximo, em determinadas circunstâncias, fique em silêncio. É melhor você se calar e deixar o ônus da prova para Deus julgar. Porque quando você se cala, Deus age por você. Quando você recua, Deus avança por você. Quando você deixa na mão de Deus, Deus responde por você. Então, fique em silêncio, como diz o filósofo Lev Tolstói, o silêncio é a arma dos humildes. O silêncio é a grande arma poderosa dos humildes. Fique em silêncio. A quarta arma de guerra é se relacione com Deus. Por que eu não cito? Eu estou citando aqui de forma subjetiva a adoração, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, porque tudo isso está implícito aqui. Quando você se relaciona com Deus, você adora, você ora, você jejua, você consagra, você lê a Bíblia, você lê livros, enfim, você ora pela madrugada, você sobe monte, você desce monte, você se tranca no quarto, enfim, você faz ato profético, você faz tudo aquilo que o Espírito Santo lhe manda você fazer. Por isso que eu não fui nessa tradicional arma de guerra que é elementar e é muito boa, que está indo sempre à vista. Mas está implícito aqui dizer. Por quê? Porque essas armas são armas que ficam mais escondidas e você precisa tirar essas armas para poder lutar. Ora, se eu me relaciono com Deus, eu vou orar. Sim ou não? Se eu me relaciono com Deus, eu vou ler a Bíblia. Sim ou não? Se eu me relaciono com Deus, eu vou jejuar. Sim ou não? Se eu me relaciono com Deus, eu vou pregar o Evangelho. Sim ou não? Se eu me relaciono com Deus, eu vou me ver livre do pecado. Sim ou não? Né? Então, por quê? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não se movimenta, o diabo vai trabalhar na mente dela. Né? Você vai ver muitas pessoas também se enchendo. Duas coisas que precisam nesse mundo moderno. Três coisas que atrapalham o cristão. Em primeiro lugar, o ativismo. É o ativismo, você fazer uma criatividade até mesmo na igreja. Você vai aqui, ali, mas não tira tempo para ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, gente, relacionamento com Deus é a priori, não é a posteriori, é a priori. Né? Relacionamento com Deus não é pregar a palavra, não é você ler livro, é você tirar um momento de adoração, de oração, estar ali contrito com Deus, conversando com Deus, algo muito íntimo, né, com Deus. Né? Então tem o que? O ativismo. Tem o que? Você se encher de coisas que até boas, coisas fala salutares, legais, mas não tira tempo para Deus. Claro que você jogar um futebol é bom, assistir um futebol é maravilhoso, você praticar jiu-jitsu é algo maravilhoso, um esporte, seja lá de qual for, é muito bom. Você jogar um videogame, desde quando não seja algo absurdo, que vai de acordo com a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Você estudar, né, uma matéria da sua escola, para o concurso, passar dias e horas, é necessário. Né? Você passear, você
se entreter nas redes sociais, no Instagram, na Netflix. Tem muitos filmes bons na Netflix, como o próprio filme de Jesus. Ouvir uma música salutar, a princípio uma música de adoração, louvor, isso é muito bom, né? Então, agora, você precisa ter um relacionamento com Deus, se relacionar com Deus. Você precisa ter esse relacionamento com Deus, né? Por exemplo, eu mesmo gosto de orar nas madrugadas. E gosto também de subir ao monte para orar. É duas práticas que eu tenho. Constantemente oro nas madrugadas. Oro também de dia, qualquer hora. Agora, o meu relacionamento começa na madrugada e entra pelo dia afora, né? Quando eu vou ao monte, lá ao monte, como eu sou mais analítico, depois eu vou trazer aqui o estudo dos 4 temperamentos que eu aprendi aguçou mais, que eu tinha aprendido já com Tina Rai e aguçou mais com o Thiago Brunet. Eu passo a ver a vida, né, de uma forma mais abençoada, porque eu uso meus dons, eu sou filósofo por natureza, intelectual por natureza, né, e tenho alma poética, e uso isso para a glória de Deus, né, para a glória de Deus. Então, numa situação onde você se vê, mude seu olhar, numa situação onde você se vê isolado, se veja protegido. Não foi isso com a sua pandemia? Onde você se vê confinado, veja salvando vidas. O fim do mundo, um novo mundo. As pessoas viam na pandemia algo que era isolado, confinado, fim de mundo. Como tragédia, veja como mudança. Algo que é problema, veja uma oportunidade. Os otimistas, ele vê a oportunidade na dificuldade. Um problema, né, ele vê a oportunidade. O medo, havia confiança, estabelecendo a confiança em vez do medo. A solidão, o autoconhecimento, né? Estou só, aproveite para ler a Bíblia, aproveite para orar, aproveite para pedir a Deus sabedoria para ler livros, né? Gente, não estou dizendo que você não pode fazer exercício, praticar futebol, não estou dizendo isso, estou dizendo isso, que você pode fazer tudo isso, né? Ciclismo, natação, quem gosta de malhar, faça a sua malhação, né? Gosta para academia, treinar músculo, isso é muito bom, exercícios físicos, isso é maravilhoso e tem que fazer, porque nós devemos tratar sobre o corpo do espírito, e foi uma das chaves que eu coloquei esse ano, cuidar mais da minha saúde, minha e de minha esposa e minha também, né? E de forma mais acentuada. Mas procure um relacionamento com Deus, procure proteger mais as suas emoções, né? Uma das armas também que você precisa proteger é as emoções, que é a quinta arma. Sorria. O sorriso é o espelho da alma. O sorriso quer dizer o que? As emoções. Reduta nas emoções, você sorri mais. O sorriso, gente, destrói fortalezas. Eu sempre me empenho para ver as pessoas sorrindo, né? Sempre me empenho para atender as pessoas sorrindo. Onde você vê tédio, veja uma pausa para criatividade. Você fazer uma atividade, né, de casa, fazer uma programação com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com sua sobrinha, com seu teado, com sua teada, com seu amigo, com sua amiga, com seu professor, né? Enfim, com o pessoal da igreja. Enfim, você tirar meios para poder evoluir, né? Então, onde você se vê isolado, veja protegido. Confinado, salvando vidas. O fim do mundo é um novo mundo. Como na pandemia as pessoas se renovaram, as pessoas se colocaram mais foco, mais amor até pela vida depois da pandemia. Tragédia, veja mudança. Foi uma tragédia, foi uma mudança. Problema, veja oportunidade, né? Um novo mundo está se
abrindo para você. Porque, gente, você não vai, o mundo não vai mudar, você que muda o mundo. Os grandes homens de todos os tempos não mudaram o mundo? Não. Não mudaram o mundo. Mudaram sim uma área, mudaram assim até um aspecto de um país, uma posição. Mas quando eu mudo o mundo. Eu não mudo o mundo de forma que o mundo não vai me ouvir, né? Mas quando eu me mudo a si próprio, eu acabo mudando o mundo. Eu acabo transformando o mundo, né? Então, o medo, tira o medo, coloca a confiança. Tira a solidão, coloca o autoconhecimento. Tira o tédio, coloque a pausa para a criatividade. Substitua, né, o que é ruim por bom. A tragédia pela a mudança, né? Você precisa trocar a distração, né, e ter mais foco, ter mais cuidado. Substitua os momentos ruins pelos momentos bons. Essa é uma característica que você vai fazer você vencer, você evoluir, né? E você vai se tornar uma pessoa mais abençoada. Amém? Então, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima mensagem. Divulgue esse canal. Curta esse canal. Fique atento das mensagens. Assine o sino. Né? Todas as vezes que entrar uma mensagem, você vai ser acionado no canal. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.